Se alguém te perguntar quem é o presidente, diga que nosso presidente é Bashir Gemayel. Obrigado. O Partido Cristão é como a Bíblia. Sabe, na Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. E no passado costumávamos dizer: apenas o Partido Cristão protege Beirute. Então hoje, o que dissemos? O Partido Cristão apoia o governo. Você devia ter visto ele hoje. Ele estava brilhando. Eu vejo todo dia, graças a Deus. Eu queria mesmo, era tirar uma foto. Por que diz isso? Eu sinto como se estivesse em observação, Tony. E se ele se mudasse com a gente? Deixa. Isso seria ótimo. Por que não? Aqui é quente demais, 9 meses por ano. Quer que ligue o ar para você? Eu gostaria de me mudar. Vamos te chamar de Strida. Eu quero um lugar maior e mais calmo pro bebê. Shirine, nós já conversamos sobre isso. Estamos economizando para comprar esse lugar. Eu trabalho aqui. Querido, vamos mudar para Damour. A sua família tem casa lá. Muitas pessoas já voltaram e estão reconstruindo. A igreja foi restaurada e também foi abençoada. Eu tô bem aqui. Shirine, venha tomar um café. Outro dia, obrigada. Alô, eu preciso de um eixo traseiro para uma BMW 325. Quanto? 40 sem problemas. Tá, obrigada. Eli, tá faltando selo aqui. Como você quer que eu arquivo sem o selo, Eli? Olha, eu procurei em todos os lugares possíveis, mas só encontrei nos subúrbios. Um total pé no saco. Todos os pontos de verificação em todos os lugares. Mas que droga. Sua transmissão está desgastada e a embreagem está ruim. Mas como assim? Eu acabei de trocar. Nem o nome está correto. O S está faltando. Está totalmente desgastado. O alemão usado é melhor que o chinês novo. Tá bem. Eu quero que esses caras terminem o trabalho sem perder o ritmo. Se livrem desse cabo. Eles precisam se mover mais rápido. Por aqui é assim. Eu quero ele no quarto andar. Já falei com os vizinhos. Yasser, Pode falar. o caminhão de cimento já chegou. O que a gente faz? Estaciona aí e despeja o concreto com 8 centímetros de espessura. Um carro tá bloqueando a rua. Um carro... Chefe, você copia, chefe? Chefe, você tá aí? Você tá aí, chefe?
Tem um problema com o seu cano. Nós temos que olhar. Que tipo de problema? Tá molhando todo mundo que passa lá embaixo. Use o outro lado da rua, então. O que tá acontecendo, Tony? Você é um idiota! Muito bem, Sr. Tony. Pelo que eu entendi, o seu cano de esgoto estava saindo e ele estava tentando consertar. Mas foi você quem quebrou. Minha varanda. Minha casa. A prefeitura nos pediu para corrigir todas as violações do edifício. O seu cano está ilegal. Era só o trabalho dele. Isso não é razão para me insultar. Não, claro que não. Ele acha que é ele que manda em tudo. Estou te avisando. É melhor ele pedir desculpas. Ou eu vou processar ele e processar a sua empresa também. Não precisa disso, Sr. Tony. Olha, me deixa cuidar disso, tá? Eu vou consertar a sua calha. Ninguém vai consertar nada. Estamos na vizinhança deles. Nós não podemos falar com eles assim. Mas temos que aturar. Ele quer que se desculpe. Ele está esperando. Faça isso e conserte o cano, tá? Alô? E quando é que vai terminar? Em 2 meses. Por isso eu contratei o Yasser. Ele faz o trabalho, trabalha bem duro, é um pouco mal-humorado, mas é totalmente inofensivo. Você sabe, a vida se tornou difícil, as pessoas estão com raiva. E é por isso que devemos colocar as coisas em uma nova perspectiva. Diga ao Sr. Tony que Yasser está arrependido. E ele apresenta suas desculpas. Obrigada. Você não deveria. Imagina. Espero que ele goste de chocolate. Menino ou menina? Menina, Vai nascer quando? no fim do verão. Dia 28 de setembro. Ótimo. O tempo vai estar muito bom. Quanto aço para esta parede? Meia tonelada. Por que tanto? Tem 3 metros de espessura. Entre. Sr. Tony! Sr. Tony, por favor, espere. Vamos conversar. Achei que tínhamos resolvido isso. Não, não tínhamos. Você falou com a minha esposa. Você esperava o quê? Que ela me mudasse? Eu procurei pelo senhor. O chocolate não foi ideia dele. E daí? Veio de todo mundo. Não tente passar por cima de nós. Mas o que quer dizer? Eu queria um pedido de desculpas. Ele deveria ter feito isso. Sr. Tony, nem todo mundo consegue pedir desculpa. Isso não quer dizer que não conseguem reconhecer os seus erros. Por causa de sua liderança corrupta, os palestinos se tornaram desprezados em todos os lugares. Deixe-nos encontrar outra terra para morar além do Líbano. Vamos deixá-los estabelecer seu próprio Estado. Deixe que eles governem a si mesmos. Deixe-os espalhar no mundo árabe. Eles podem se unir com a Jordânia. Eles podem correr para o Irã. Contanto que não fiquem aqui.
Como está o trabalho? Ótimo. A Noruega doou um gerador para a escola. Na Noruega, se você escolher viver 1000 milhas de distância, o Estado fornece a você poder, água, internet e gás. A Noruega está bem longe. Está ficando bem complicado, viu? Ele não está disposto a esquecer. Se ele apresentar uma queixa, eu vou ter que denunciá-lo. E eu não quero, e você sabe muito bem por quê. Mas que queixa? O que aconteceu? Na verdade, foi um mal-entendido com o inquilino. Nada sério. Se os policiais intervirem, vai ser um problema. E eu quero resolver isso. O que aconteceu na verdade? Na verdade, é sobre um cano. O seu marido vai consertar. O inquilino quebrou, ele quebrou o cano todo e o seu marido o chamou de idiota. O inquilino quer um pedido de desculpas. É só isso que ele quer. Mas o que veio primeiro, o cano ou o xingamento? Mas, na verdade, essa não é a questão. O meu marido é um homem justo. O seu marido foi afastado por isso. E eu quero resolver este problema. Eu quero que se desculpe. Você me entende? Escuta, Yasser. Fomos convidados a reconstruir o campo de refugiados. São 2 anos de trabalho. Não vamos estragar tudo por palavras estúpidas. Porque é isso que são. Palavras estúpidas, nada além disso. Amanhã de manhã nós vamos juntos até lá. Mas amanhã é domingo. Ele abre de domingo. Você devia pedir desculpas. E o que eu devo fazer? Me curvar? Não. Mostra algum arrependimento. Olha, eu não sou servo de ninguém, tá? Isso é egoísta. O mundo não tá conspirando contra você. Nós somos alvo. Quem somos nós? Eu, você, todos nós. Nós somos os negros do mundo árabe. Seu chefe conspirou contra você? A Noruega conspirou contra você? A Noruega? O que foi? Conheceu alguém? Bem que eu gostaria. Bom, então muda lá pra droga da Noruega. Se eu for, eu levo você comigo. Entenda, você insultou um homem. Agora conserta. Você ama o seu trabalho. Você é feliz, não deixa que isso estrague tudo. Em seu nome, em nome das pessoas de Tarsis e Antura, o povo de Damur, de Artis, pelo povo de Akan, Olá, Sr. Tony. pelo povo de Bar. Pode vir aqui fora, por favor? Que aqui estão. E pra quê? Porque houve um mal-entendido. Da ajuda de todos E eu vocês gostaria que nós virássemos a página. para concretizarmos nossos objetivos. Você continua dizendo mal Eles entendido. não acabam com um refugiado palestino, vagando no mundo, arruinando tudo em seu caminho. Bebendo dos nossos poços, então cuspindo neles. Porque nós Eu estou te perguntando buscamos pessoalmente. nossa Ele está te esperando. luta. Ainda precisamos da resistência libanesa e do Partido Cristão. Por que vemos baixas todos os dias? Por que estamos sendo forçados a colocar ordem na casa? E para acabar, tem o abuso porque 2/3 desse país ainda estão ocupados. 2/3 dos nossos aldeões agora são refugiados. E é por isso que eu conto com a ajuda de todos vocês presentes aqui. O Sr. Tony quer virar a página. E ele quer ouvir isso de você. Quer saber? Vocês são péssimos bastardos. Caso contrário, você teria se desculpado. Isso explica sua má reputação. Como os judeus dizem, palestinos nunca perdem a oportunidade de perder uma oportunidade. Yasser, o que é de errado com você? Quer ser demitido, Yasser? Eu vou fazer isso. Eu juro, hein?
Eu queria que Ariel Sharon tivesse exterminado vocês. Yasser, não! Yasser! Duas costelas quebradas? O que aconteceu? Alguém bateu nele. Por causa de um cano estúpido. Respire. A gente tá procurando o animal que fez isso com ele. Quando pegarmos Agora ele... não é hora pra isso, Eli. Por favor. É isso aí. Não levante nada por 8 semanas. Precisa de uma licença médica? Mantenha um bloco de gelo e descanse um pouco. Fique bem. Um cristão processando um palestino? Nenhum advogado vai aceitar esse caso. Olha, ninguém ousaria fazer uma coisa dessas. Eu não preciso de advogado. Eu sei que estou certo. Não, não está. Não está nem um pouco certo. O que você disse é inaceitável. É assim que as guerras começam. Pai, está dizendo que ele está certo? Eu estou dizendo que você está errado. Ele só queria consertar o seu cano. E o que você fez? Você humilhou o homem. Está me culpando pelo cano? Eles foderam com o país e você está me culpando pelo cano? Me diz, por que você não pode entrar lá? É assim que funciona. Nós não estamos autorizados a entrar em território palestino, entendeu? Que autoridade você tem? Essa é a política aqui. Como você tira ele de lá? Joga uma isca pra ele? Ele deve estar escondido lá. Então ele será considerado um fugitivo. E um mandado de prisão será emitido para ele. Você disse que não pode prendê-lo. Que piada. É o esconderijo de todos os condenados. Por favor, me deixa terminar, tá? Se fosse comigo, eu já estaria preso. Mas ele... Prendemos ele por carta. Porque ele é palestino. Isso é uma merda. Você insultou um policial. Não, eu insultei a situação. Eu queria que Ariel Qual Sharon... o problema? Como você pôde falar isso, ainda mais pra um palestino? E daí? Eu não entendo. Como não entende? Isso tudo é normal pra você, mas não é normal pra mim. Você acha que o mundo é perfeito? Tudo isso é por causa do bebê? Eu não quero que ela sofra. Eu também não. Mas estamos presos aqui. Você não quer mudar. Não, não foi gol nada. Para você. Ei, joga aqui que eu vou mostrar como é que faz. Vai logo. Por quê? Olá, como vai? Eu vou sair por alguns dias. Continuem trabalhando normalmente. Fechem o esgoto na rua Fassu e nivelem o concreto. Sem problema, chefe. Pode deixar com a gente. E você como está, chefe? Ele pediu por isso. Aqui. Consegue sentir? Você acha que ela sabe o que tá acontecendo? Eu não sei. Eu acho que ela sabe tudo. Quando estamos felizes ou quando estamos tristes. Quando estamos com raiva. Acha que ela pode nos ouvir? Eu acho que sim. Não é, Estrida? É por aqui? Tudo bem, obrigado. Até mais. Valeu. Façam dessa é forma, assim mesmo. como eu disse que deve ser Não, feito. não concordo com Continuem, você. façam assim. Ah, tá bom. Eu não sei. Eu posso te ajudar? Eu sou Yasser Salamé. Eu estou me entregando. Ok, eu entrego lá. Largue o caso. Ele sai da cadeia e tudo fica bem. Você ainda o defende. Porque ele é um homem decente. Ele não merece isso. Ele não pertence à cadeia. Nós não vamos resolver as coisas
fingindo que nós nos amamos. Não é assim que funciona. Mas poderia ser. Eu não sou Jesus Cristo que dá outra face para baterem. Claro que não. Caso número 23, Tony Hanna versus Yasser Salam. Você é o queixoso. Tony George Hanna, libanês, nascido em 7 de outubro de 1970? Sim. Você mora em Beirute? Sim. Traga o acusado. Você é Yasser Abdallah Salam, nascido em 16 de junho de 55 na Palestina. Isso. Que identidade você tem? Eu tenho um passe. Onde você mora? No campo de refugiados. Você não quer um advogado? Não. Senhor Tony, você afirma que em 2 de julho o senhor Salam te insultou. Uma semana depois, às 8h30 da manhã, ele te agrediu na sua garagem e quebrou 2 costelas suas. Sim. Está processando por danos físicos e morais. Sim. E quanto o senhor está pedindo? O que quer dizer, meritíssimo? Quanto o senhor quer ganhar? A corte que vai determinar. Também está pedindo reconhecimento. Pode explicar? Eu quero que ele reconheça que errou. E eu quero A também... corte decide. Eu quero que ele diga que está arrependido. Ouvir da boca dele. Então, por que não tem um advogado? Porque estou certo. Só porque você diz não é verdade. Senhor Yasser, como se considera? Culpado, inocente? Talvez culpado com uma explicação que possa ser dada? Culpado. Meritíssimo, eu posso falar com o Sr. Yasser? Por acaso você é o advogado dele? Sou o chefe dele. Então, por favor, sente-se. Ele não sabe as leis, eu só quero que... Eu disse sente-se. Senhor Yasser, se considerando culpado, você consente com o crime? Sim. Eu estava regando minhas plantas como de costume. Eu não percebi que ele estava debaixo da minha varanda. De repente... Então por que você não olhou para ver se tinha alguém embaixo da varanda? Por acaso não sabia que a sua instalação era ilegal? Todo apartamento é assim. Me responda. Sabia ou não sabia que era ilegal? Não, não sabia. Quando a empresa informou que era ilegal e mandou alguém para consertar, por que recusou? Eu não queria trabalhadores na nossa casa. Minha esposa grávida estava sozinha. Você teve outros problemas na sua casa? Um problema de fiação 2 meses atrás. E o que você fez? Eu liguei para um eletricista. O problema era a caixa de fusíveis. A caixa de fusíveis do seu apartamento? Sim. Então, naturalmente, o eletricista entrou no seu apartamento. Correto. Quando ele foi, sua esposa estava sozinha? Sim, mas é que nós dois... Obrigado, Sr. Tony. Sr. Yasser, você está reformando edifícios lá por 5 semanas agora. Sim. Como os moradores tratam o senhor? Bem. Você sabe que nessa cidade, cada área tem suas próprias sensibilidades. Política, religiosa. Por acaso você levou isso em conta? Sim. Como? Eu pedi aos meus trabalhadores para rezar em um estacionamento para não ofender ninguém. Em um estacionamento. Ele tem um problema comigo. Certo. A briga com o Sr. Tony foi a primeira que você teve? Sim. Então me diga por quê. Depois de 5 semanas de relações amigáveis, você veio a chamar o Sr. Hanna de idiota, assim como ele diz? Ele jogou água suja em mim. Ele diz que foi um acidente. Como responde a isso? Eu não fiz nada de errado, exceto o meu trabalho. E por que não se desculpou? Ele te deu muito tempo para isso, não acha? Não senti que eu deveria me desculpar. Então, no dia 9 de julho, você vai até a garagem dele e dá um soco nele. Senhor Yasser, isso para mim configura um ataque premeditado. Eu fui me desculpar. O que mudou sua cabeça? Por favor, responda. O que mudou, Sr. Yasser? Eu já admiti que eu sou culpado. Eu preciso saber o que impulsionou você a bater nele. Não diz nada no relatório.
Ele disse coisas. Como o quê? Senhor Yasser, as alegações contra você são realmente muito sérias. O que o impulsionou a te bater? Ele que diga primeiro. Estou me dirigindo a você. Se minhas palavras foram ruins, deixe ele repeti-las. O que você disse? Ele não tinha direito de me bater. Você deve ter dito algo que o impulsionou. Se você não disser, estará admitindo que ele não mereceu. Não acredito que tudo começou por causa de um simples cano. É a última vez que vou perguntar. Senhor Tony. Senhor Yasser. Muito bem. Pois então, este tribunal considera que toda a evidência apresentada é inconclusiva. Inconclusiva? E quanto aos meus ferimentos? Não me interrompa, por favor. Você não pode nos igualar desse jeito. Não me diga o que eu posso ou não fazer, Sr. Tony. Nada no mundo justifica uma agressão física. Quem diz? Olha aqui. Artigo 554 do Código Penal. Assalto agravado é definido por lesão corporal grave. Eu sei o que diz e a lei. leva uma sentença de 6 meses de reclusão e uma multa de até 50 mil libras. Senhor Tony, por favor. Caso acarrete em doença... Senhor Tony! Você passou dos limites. Essa aqui é a lei. Você quebrou a lei tendo um cano ilegal. E o quebrou novamente depois que ele se disponibilizou a consertá-lo. Este caso está encerrado. Não é justo, meritíssimo. Você pode ir, Sr. Yasser. Você é corrupto. Você está absolvendo Saia da corte. criminoso. Saia ou eu mando te prender. Não saio antes de ter um julgamento justo. Tirem esse homem dessa corte imediatamente. Você é um juiz corrupto. Tirem-no daqui. Não, é culpa dele. Eu vou te processar. Vou te tirar desse tribunal. E de todos os outros tribunais. Dá licença. Você vai ver. Você Estão vai ver. machucando ele. Me solta. Por favor. Vocês estão Vai pagar machucando por ser ele. palestino. Dá licença. Vai pagar por ser palestino. Solta ele. Vai ver. Vamos lá. É melhor pra você. Vai, anda. A gente não estava esperando por isso. Já que nenhum de vocês disse ao juiz toda a verdade. A verdade é que eu bati em alguém por causa de um insulto. Se fosse tão simples assim, você ainda estaria na cadeia. O juiz foi tendencioso, mas nesse caso foi a meu favor. Não. Ele entendeu que a briga ia além de um cano. Como pôde dizer aquilo para um juiz? Porque ele é um juiz corrupto. Apele, mas não insulte juízes. Estão todos em conluio. O palestino estava exultante o tempo todo, você não viu? Não, eu não vi. Claro que não, estava sentada no fundo. Ele não disse pro juiz o que você disse a ele. Porque ele tinha o veredito no bolso. Pessoas que são humilhadas acabam se odiando. O que está dizendo? Amanhã entramos em uma discussão e eu te quebro de porrada. Eu quebro sua cabeça, mas tudo bem. Já que eu me odeio, não é? Você nem ouse. É modo de dizer. Não fale comigo assim, Tony. Não importa quão mal você esteja. É modo de dizer. Chefe, quebre todos os tribunais. Eles subornaram. Há uma de caça às idiotas. bruxas contra os cristãos. Você nem era nascido ainda, então cala essa boca.
pode tirar fotos desse lugar de diferentes ângulos. Aí você pode enviar ao prefeito em uma moldura dourada. Para a imprensa, você pode falar que Ibrahim Nassar, empresa de construção, presta serviço a esta comunidade, removendo violações e melhorando infraestruturas e diversas outras benfeitorias. Você entende? Sim, senhor deputado. Bom trabalho, Talal. Está ótimo. Obrigado. Mas... por que estamos usando tinta italiana? A marca local descasca quando chove. O italiano tem garantia de 10 anos. Mistura. Mas será anulada a garantia, senhor. Mas quem é esse cara, Talal? Ele é o chefe. Palestino. É, eu sei, é ilegal. Talal, você sabe qual é a minha posição. Eu estou com eles, compartilho sua queixa. É, eu sei. Não às custas da empresa. Tony? 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 Doutora Mir, por favor, comparecer à emergência. Doutora Su, por favor, comparecer à ala pediátrica. A data do tribunal está marcada para 3 de agosto. A juíza Colette Mansur presidirá. Bom, eu espero que o ar-condicionado funcione. Bom, o médico está preparando seu relatório para os Hanas e sua filha. Ele terá que declarar que as complicações... Não, para provar
Para provar que suas complicações são a consequência do ato do réu. Não, a consequência direta do assalto. Temos que escolher as palavras com cuidado. Estamos na fase de apelação. Senhor, Tony Han está aqui. Bom dia. Entre, Sr. Tony. Nós o ouvimos no tribunal. O que disse ao juiz foi corajoso. Eu fui levado. Como não poderia? Uma injustiça foi cometida. Mas, sabe, me faça um favor. Nunca vá ao tribunal sem um advogado. Eu não queria processar, conselheiro. Tudo o que eu queria era um pedido de desculpas. E ele recusou. Você deu a ele tempo suficiente para se desculpar e ele bateu em você. Isso é inaceitável. Ele espancou um cidadão libanês e nós não podemos aceitar isso. Eu concordo, não mesmo. Mas ele se declarou culpado. Foi só para obter uma absolvição. São sorrateiros. Sabem como enganar e virar a mesa. Os agressores se pintam como vítimas. E você sabe de quem eles aprendem isso. Fiz certas coisas que eu não deveria ter feito. Eu derramei água nele. Eu fui para minha garagem. Eu carreguei coisas pesadas Olha, e eu... me desculpe. Senhor Tony, veio até mim, certo? Sim. Então, por favor, vamos focar nisso. Eu quero um julgamento justo, conselheiro. Eu não quero ganhar por simpatia. Acha que o Ad Web ganha casos por simpatia? Jéssica? Vamos processá-lo. Por conta da dor e sofrimento que você, sua esposa e sua filha sofreram. Vamos pedir $80 mil por danos e 40 mil por danos morais. Eu não me importo com o dinheiro. E com o que se importa? Quando terminarmos com ele, eu quero que ele diga que sou 100 vezes pior que o Ariel Sharon. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que disse que queria que Ariel Sharon tivesse exterminado todos vocês? Qual o problema? Se o juiz te perguntar, como vai responder? Eu achei que era certo dizer. Isso não é um bom argumento. São palavras muito carregadas, Sr. Tony. O que você disse é muito complexo. Eu não entendo. A causa palestina é um jogo totalmente diferente. Nós temos a ONU, temos as ONGs e organizações humanitárias. Todos cuidam dos palestinos. Não se esqueça de uma coisa. Há aqueles que nos odeiam, a esquerda, os liberais, aliás, muitos são cristãos. Então, todos eles saltariam de paraquedas apenas para defender Yasser Salame. É moda defender essas pessoas. Então, mesmo que ele queira resolver fora do tribunal, vão forçar a não fazê-lo. A minha filha está na incubadora. Ela não pode respirar sozinha. Nós não sabemos se ela vai conseguir, e minha esposa também. Tony, eu quero que você pense com muito cuidado sobre o que você disse. É nisso que eles vão se concentrar no tribunal. Não em quem derramou água, quem bateu ou quem é idiota. Mas sim porque disse que queria que Ariel Sharon tivesse exterminado vocês. Senhor Yasser, o que eu gostaria mesmo de saber é por que você não diz ao juiz o que o seu oponente disse. O meu marido não é dedo duro. Ninguém vai julgar a sua integridade em uma corte. Eu o xinguei de idiota. Não pode comparar um idiota com Sharon tivesse apagado todos vocês. Ele disse, eu queria. E qual é a diferença? Ele poderia ter dito, limpado vocês, batido em vocês ou amado vocês. São apenas palavras. Então, por que tá chateado? Essas palavras mudam tudo, elas insultam a sua nacionalidade, identidade. Pode ser considerado um crime de ódio. Todo mundo odeia e insulta a todos. Insultar a identidade de alguém é punível por lei e isso significa que você pode processá-lo. Mas eu bati nele. Por causa do que ele disse. E mais, ele pediu por desculpas e você foi lá fazer isso. Ele tem um problema comigo. Olha só, nos termos do artigo 228 do Código Penal,
Mesmo que um criminoso exceda os limites da autodefesa, ele pode ser absolvido se ele agir em extrema angústia que dificultou o seu julgamento e autocontrole. Olha, esqueça a minha aflição. Sua filha está lutando por sua vida. É por causa disso que você precisa de um advogado. Eu não posso te pagar. O seu oponente está apelando por ele pelas complicações de saúde de sua esposa. Se o bebê dele morrer, isso é um homicídio involuntário. Nós estamos olhando para 10 anos. Você entende isso? Deixa eu cuidar dessa situação para você. Afinal, nós temos pouco tempo. Por favor, pense nisso. Por que você está fazendo isso? Porque muitas vezes as pessoas são privadas de seus direitos. Agora não é o momento. Olha só, eu sinto muito por tudo. Chega da sua besteira. Estávamos todos bem até que você invadiu o nosso bairro. Já chega. Eu entendo, senhora. Não entendi nada. Queremos cobrir suas contas do hospital e fazer reparos em sua casa, qualquer coisa que possamos ajudar. E como isso vai salvar minha filha? Como vai salvar? Você acha que pode nos comprar com flores e uma caixa de chocolate, é isso? Não, é claro que não. Diga ao seu deputado que nós não estamos à venda. Quero essas pessoas fora da minha vida. O Asd Webb pegou o caso. Nós vamos ganhar. Eu não me importo quem ganha. Você deixou que o incidente estúpido controlasse a nossa vida. Não vou largar o caso de jeito nenhum. Você vai ao tribunal, você ganha, o cara ganha, e então o quê? Já é muito. E o nosso bebê? O que tem ela? Você se importa com o que o nosso por bebê ela. quer? É por ela. Eu tô fazendo isso por você, por nós, pela família. Você tá fazendo por você mesmo. Você vai queimar tudo, mas não vai virar essa página, eu sei, Tony. Eu espero que consiga o que quer. Universidade Americana do Cairo, mestrado em Engenharia Civil. Ele trabalhou para a Bechtel no Kuwait e também em Dubai. Mudou-se para Beirute em 1982 e conheceu a sua esposa libanesa lá, um cristão. Não estou surpreso. Senhor, esta é a moção da defesa. Pneumotórax traumático ocorre quando a cavidade pleural ao redor dos pulmões é puncionada. Foi literalmente espetada pela costela que estava fraturada, resultando em dor aguda, respiração difícil e uma frequência cardíaca aumentada. Dr. Badran, isso é sério? A pressão em um pulmão pode danificá-lo e deslocar outros órgãos. E pode descrever pelo que a senhora Hannah passou? A senhora Hannah foi hospitalizada para um parto prematuro por cesariana. Se não tivesse chegado a tempo, poderia ter perdido o bebê. E o que causou isso? Certamente foi o resultado direto do choque emocional de ter visto o próprio marido inconsciente. Pode um choque emocional levar a um aborto? Claro. Além disso, ela acabou tendo contrações quando teve que puxar o marido para dentro do carro. Obrigado, doutor. Dr. Kawan, se o Sr. Tony tivesse seguido o conselho do seu médico, poderia ter ocorrido pneumotórax traumático? Dificilmente. Então, foi ele que causou. Objeção, meritíssimo. Sr. Tony, você seguiu as ordens do seu médico para descansar? Eu tinha que trabalhar, meritíssima. Eu tenho contas para pagar. Nós não estamos contestando isso. Você pode descrever os movimentos que você fez? Eu levantei uma bateria bem pesada. Doeu e então eu caí. E, doutor, esses movimentos podem causar um pneumotórax traumático?
Sem dúvida. Mas nós temos que lembrar que foi o golpe do réu que causou a fratura. Mas não as complicações decorrentes. Sem fratura, sem complicações. Ele não teria nenhuma se tivesse obedecido ao seu médico. Objeção. Deixe-a terminar, por favor. O Sr. Tony afirma que o parto prematuro foi devido ao choque de ver o marido dela. E diz que as contrações foram devidas a puxar o marido para o carro. Esses são os registros do hospital. Eles pertencem à Sra. Hannah e datam de 2013 e 2014. Por favor, olhem para eles. Como vocês podem ver, a Sra. Hannah teve 2 abortos no 3º e no 5º mês. Dr. Kawan, pode uma mulher com uma história de abortos espontâneos ser propensa a um parto prematuro sem fatores externos? Sim, senhora. Sem mais perguntas. Precisava disso? É uma evidência científica. Não é certo. Você está sendo acusado de um crime que não cometeu. Estamos nos intrometendo em vidas privadas. Estamos expondo-os em público. Eu não acho certo. O que é certo? Eles fazem com a gente, então a gente faz com eles também. Eu não quero isso. Como engenheiro, ele era muito experiente. Mas por ele ser palestino, ele não tem permissão para praticar aqui. Então eu o contratei como capataz. Encarregado de quantos trabalhadores? 60 a 75, eu acho. E como descreveria o trabalho do Sr. Yasser? Ele era minucioso. Sempre terminava tudo em tempo. Nós o chamávamos de galo, porque ele sempre aparecia cedo e ia para casa depois do último chamado de oração. Ah, então a empresa estava feliz com o seu trabalho. Sim. Trabalharia por quanto tempo? 18 meses. E quanto durou? 6 semanas. 6 semanas? O que aconteceu? Um dia, ele cortou alguns cabos que foram deixados na rua. Outra vez, eu apareci e encontrei um guindaste. Ele ordenou sem perguntar. Um Lieberer. Custou $800 por dia, porque ele não queria usar o outro guindaste. Um dia, ele explodiu como uma bomba relógio. Ele pegou uma marreta e acabou derrubando a fachada toda, inteira, toda de uma vez. Oi. Novidades? Um cara do Partido Cristão está processando um palestino. Ele não era apenas inoportuno, mas também era perigoso. Então, finalmente, eu disse que era isso mesmo, então eu o demiti. E ele mostrou algum remorso? Pergunte a ele. Então, basicamente, você contrata o Sr. Yasser, você o ajuda e ele te trai? Sim. Eu fiquei muito mal. Ele foi ingrato comigo. Ele foi ingrato? Eu assumi o risco quando eu contratei. Você sabe, quando você contrata um palestino, você é acusado de tentar resolver a vida de 500 mil de palestinos aqui. E você sabe muito bem o que significa isso. Não. Pode explicar? Você dá empregos aos palestinos aqui. Eles não retornam mais à Palestina. Os israelenses ficam muito felizes, o que faz de você um grande traidor. Obrigado. Sem mais perguntas. Conselheira Nadine, é sua vez. Sr. Salah, você mencionou que algo mudou, tornando o Sr. Yasser uma bomba relógio, exatamente nas suas palavras. O que teria acontecido se ele não tivesse quebrado a fachada? Poderia ter havido um colapso. Causando problemas? Possivelmente. E você também disse que ele alugou essa coisa que custou 800 libras. Qual é o nome mesmo? Lieberer. Lieber. O que é um Lieber? Um grande guindaste alemão. É um bom guindaste? É alemão. E por que ele não usou outro guindaste? Porque é chinês. E ele diz que tudo que é feito na China é muito ruim. Você tinha mais ou menos 75 trabalhadores estrangeiros. Sim. E, normalmente, os trabalhadores estrangeiros não têm segurança social, seguro de saúde e benefícios do trabalho. Mas nenhuma empresa dá isso. Como seus trabalhadores conseguiram tudo isso? Ele apareceu com um plano, onde os trabalhadores reciclariam sucata, depois venderiam de volta para a empresa. E, em troca, eles teriam cobertura de seguro. E, no final, a sua empresa acabaria ganhando. Sim. Então, quer dizer que ele teve compaixão com os Então, trabalhadores por de causa lá? do amor dele por perfeição e compaixão, a agressão em si é justificada? O Sr. Yasser não é um homem agressivo por natureza. Natureza? Estamos debatendo natureza aqui? Então por que estamos debatendo em um tribunal?
Deveríamos estar deitados em um sofá em frente a um terapeuta. Certamente isso seria bem melhor. Qual é o próximo? Eu atiro em você com uma arma, abro seu peito, quebro sua cabeça na calçada, eu esfaqueio você 6 vezes. Mas minha natureza é boa. Tá falando o quê? Ordem! Ordem no tribunal! Meritíssima, quando o Sr. Yasser recebe uma tarefa, ele sempre faz isso com seriedade e muita responsabilidade do início ao fim. Assim como quando ele consertou o cano do Sr. Tony. O Sr. Tony Hanna é um cidadão cumpridor da lei, mas merece Conselheiro. ser espancado porque o Sr. Yasser é Conselheiro. sério e responsável. Conselheiro, deixe sua filha terminar. Por que você não disse que ela é sua filha? Não faz diferença. É claro que faz diferença. Ela sabe os seus métodos, os seus truques. Ela aprendeu com você. Truques? Escuta aqui, está me dizendo que a lei é um truque? Pai contra filha é muito estranho. Sr. Tony, seu celular está aqui. É chamado de conflito de interesse, não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Quero que saia do caso. Tudo é um campo de batalha pra você. Mas não é pra mim, eu não cresci na guerra. E quer saber de uma coisa? A minha vida não é como a sua. Eu não sou você. Isso magoaria sua mãe. Eu não vou largar o caso. Eu te vejo no tribunal. Você é só uma advogada corporativa. Eu odiaria ver você perder o seu primeiro caso pra mim. Quem disse que você vai ganhar? Por causa de seus filhos, para que eles não acabem vivendo como refugiado palestino e se comportando como refugiado palestino, vagando o mundo, arruinando tudo em seu caminho. Naquela manhã, o Sr. Yasser foi ao Sr. Tony pedir desculpas. E logo depois de ter escutado esse discurso, ele mudou de ideia. Eu achei patriótico. Para um palestino, isso é extremamente ofensivo. Ofensivo? Sempre ouvimos que o caminho para a Palestina atravessa Beirute. O meu cliente não disse essa frase. Muito menos o meu cliente. Ouvimos discursos o tempo todo. Discursos incendiários, discursos subversivos, discursos sexistas. Eu ouço discursos até quando estou olhando para mim mesmo no espelho. Eu não posso contestar isso. Todo mundo sabe Senhores, disso. estamos no tribunal. Eu gostaria de dizer, Meritíssima, nós vivemos Você no Oriente pode se Médio. acalmar? Acalme-se. A Eu palavra quero que ofensiva. fique calma só um momento. Não depende do Sr. Tony considerar a sensibilidade das pessoas. E isso é problema deles e não dele. Pode, por favor, deixar a defesa terminar? Eu gostaria de revelar as palavras que levaram o Sr. Yasser a bater no Sr. Tony. Vá em frente. As palavras são: eu queria que Ariel Sharon tivesse exterminado todos vocês. Sim, ele deveria ter. Toma isso de volta. Olha aqui. Isso é vergonhoso. Aproveita e prende, então. Dá ordem de uma vez. Isso. Eu tô com racismo agora aqui dentro. Ordem! Isso aí é bom pra vocês, né? Ordem no tribunal! Sr. Tony, o senhor sabia que essas palavras violaram a dignidade e identidade do Sr. Yasser? E que isso é considerado um crime de ódio? Crime de ódio? Por uma humilhação? Que humilhação é essa? Aquela de 1948 ou a de 56? Ou seria a Guerra dos 6 Dias? São todas humilhações. E o meu cliente não pode ser culpado por esses contratempos. De maneira nenhuma, a tragédia palestina é um contratempo. Não é. É uma catástrofe. Impossível. Você tá louco? Controlem-se! Controlem-se! Aproximem-se. Por favor, pensem no que estão fazendo e controlem-se. Você está certa. Eu me deixei levar. Eu conheço você, Wajdi. Eu não usarei um colete à prova de balas. Estou te avisando. Tira a mão de mim! Vem aqui! Fora na rua! Você que tá errado! Foi você que começou! Solta! Larga minha mão! Hoje no tribunal, membros do Partido Cristão entraram em confronto com os refugiados palestinos e foi usada força policial. Em qual canal? Aqui é da Nova TV. Gostaríamos de ter você no nosso programa.
Podemos mandar um motorista para te pegar se você Estou no hospital agora. Podemos ir até aí, então, sem problemas? Deixa eu pensar nisso. Ótimo. Seu advogado é pretensioso, é ridículo. Ele está armando uma boa briga. Você não gosta disso porque você vive em negação. Você é o cachorrinho dele. Ele não deixa nada passar sem contestar. Sério? Então, por que ele disse que os palestinos são uma catástrofe? Se deixou levar. Sabe o que eu não entendo? Que um advogado tão famoso que defendeu um líder do partido decidia assumir um caso insignificante assim e de graça? Pra você pode até ser pouco. Mas pra mim a vitória é tudo. Como assim? É sobre a verdade. Que verdade, Tony? Você provocou e insultou aquele homem e você se machucou trabalhando, Tony. Você está falando Eu sério? fui humilhada publicamente por causa de vocês dois. Eu não aguento mais! Quieta, você está chateando a bebê. Ela não pode nos ouvir. Ela só tá se mexendo. Ah, é mesmo? No seu ventre ela ouviu tudo, mas agora não ouve nada. Senhor Tony, eu trabalho para a empresa de segurança. Se precisar de proteção, conte com a gente. Jornal, 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 jornal. Olha só, presta atenção, não responda nenhuma pergunta ou qualquer provocação. Vá direto pro tribunal. Isso é uma campanha de difamação? Não, é um tributo à carreira de Wajid Só Web. queremos algumas informações. É só um minuto. Wajid Web encoraja a dissidência. Por que você sempre fala em Sua terceira filha é sua pessoa? oponente? Por que soa melhor? Por que você está processando um palestino enquanto Gaza está sendo bombardeado? Por que você está aqui e não em Gaza? Mas isso não é errado, Responda sua uma atitude não pergunta. pode Tá ser fazendo vista isso como porque perdeu racismo. o caso do líder do partido? Obrigado por ter vindo a Beirute, Sr. Gandur. Sei o quanto é difícil para o senhor viajar. O senhor veio de Amman Sim, e é lá que vive? isso mesmo. Este homem estava cheio de vigor e saúde, até o dia em que tudo mudou. Está confinado em uma cadeira de rodas por 45 anos. Aconteceu na Jordânia, em julho de 1971. Após meses de luta pesada, a Jordânia desmantelou a OLP nos campos palestinos. E qual foi o seu papel nessa operação? Eu era o cozinheiro. Você ouviu algum combate? Não, eu só vi as tropas. Pode nos dizer o que aconteceu? No final da Guerra Civil, depois que a OLP foi expulsa, os refugiados palestinos estavam na miséria. Então montamos tendas para servir as refeições todos os dias. Um dia a fila estava longa, interminável. O clima estava tenso. Uma mulher veio pegar a refeição dela. Enquanto eu a servia, um de seus filhos roubou um pão. Eu pedi para ele devolver, mas ele recusou. Eu tentei levá-lo à força, mas ele começou a gritar. A próxima coisa que eu lembro é de um jovem que me atacou e ele começou a me bater. Eu tentei me defender, mas ele estava cheio de raiva. Ele me bateu selvagemente. Ele estava incontrolável. Eu não tinha como me defender daqueles ataques, daquela fúria. Foi assim até que ele me atingiu forte com um pote de metal. E eu acabei perdendo a consciência. Quando eu acordei, eu não conseguia mais me mexer. Um hematoma cerebral devido a um trauma craniano. E então, o que aconteceu àquele homem? Ele deve ter cruzado a fronteira. Quando os guerrilheiros da OLP fugiram, o exército jordaniano olhou para o outro lado. Nós não queríamos mais nada, a não ser vê-los ir embora. Reconhece esse homem? Senhor Mohamed, o senhor pode nos dizer quem é essa pessoa?
Uma vida esmagada pela brutalidade do acusado. O que Yasser Salam infligiu a este homem mostra sua natureza mais profunda e que a violência é o seu único meio. E é assim que ele pretende viver em nossa sociedade. É inaceitável. Este homem é perigoso. E se ele anda livre ainda hoje, é porque a história estava a seu lado. O contexto político o previne de ser levado à justiça. E agora estamos sendo levados a absolvê-lo novamente pelo mesmo contexto político. Eu estou falando da Santa Causa Palestina. Silêncio! Atenha-se ao caso, conselheiro. É verdade que ele não paralisou Tony Hanna, mas ele chegou perto. E nesse exato momento a vida de um recém-nascido está na balança. Sem mais perguntas. Todo seu, conselheira. Senhor Mohammed, o que o senhor chama de Guerra Civil da Jordânia é conhecido como Setembro Negro? Foi uma guerra civil. Muitos palestinos vivem na A Jordânia. história lembra como Setembro Negro. O exército jordaniano atingiu os refugiados palestinos, matando mais de 3.000 pessoas. Principalmente os civis, e isso foi um verdadeiro massacre. As milícias estavam escondidas entre os civis. Nós não tivemos escolha. Então, o que está dizendo é que seu exército decidiu erradicar a OLP a qualquer preço e medida. Eles tentaram matar o rei Hussein. Eles eram um estado dentro de um estado. Eles lançaram ataques entre fronteiras. Eles colocaram em risco todo o país. Quando você os expulsou, eles vieram pra cá. É isso mesmo. Vocês têm que ouvir eles. Ordem ou eu expulso vocês! Senhor Mohammed, o senhor diz que era o cozinheiro. Sim. Mas você estava no exército. Sim. Você usava um uniforme. Sim. E a Ser Salamé não tinha como crer que você não era um soldado. Eu estava servindo comida a eles. O exército jordaniano ataca um campo de refugiados. Mata indiscriminadamente civis e ativistas. E então decide alimentar aqueles que sobreviveram. O opressor humilha os oprimidos com sua generosidade. E nesse contexto, o Salamé viu um soldado pegando um pedaço de pão de uma criança. E o seu sangue ferve. E ele ataca o soldado. O meu cliente não é um homem sanguinário como você descreve. E a Ser Salamé não pode ficar parado enquanto a injustiça acontece. E a prova é que ele se recusou a repetir as palavras de Tony Hanna, embora tivesse sido em seu interesse. Ele não fez isso porque essas palavras são humilhantes. As palavras de Tony Hanna fizeram o meu cliente agir em extrema angústia, o que levou ele a atacar. O Código Penal, artigo 228, mesmo que um criminoso exceda os limites da autodefesa, ele pode ser absolvido se ele agir em extrema angústia, que dificulta seu julgamento e autocontrole. Os trabalhadores concordaram em trabalhar horas extras. Você pode informar o deputado. Isso é pra você. O que é isso? Abra. Pra que isso? O deputado me ligou. Ele não quer arriscar. Eu tentei convencê-lo. Ele não quer você aqui. Senhor Yasser, o senhor é político? Eu não sou. Membro de um partido? Não. De alguma organização? Não. Você foi solicitado ou pediram para falar em nome de qualquer pessoa? Não. A OLP ou o Grupo Hamas, ou então qualquer outro, te pediu para representá-los agora ou no passado? Não. Então não representa ninguém. Não. E onde o senhor estava quando bateu em Tony Hanna? Na frente da sua garagem. E quem estava presente? Meu chefe. E quem mais? Ninguém. E por acaso tinha mais algum espectador?
Eu não me lembro. Ele tinha um megafone? Tony Hanna usou um megafone para dizer que queria que Ariel Sharon tivesse exterminado vocês? Não. Ele grafitou em algum lugar ou ligou para a imprensa? Não. Então, quando ele disse essas palavras, foi somente em particular? Sim. Portanto, sem publicação, sem calúnia, não temos crime. Tudo o que o meu cliente fez foi expressar um desejo. Ele disse, eu queria. É um crime, um desejo? Então, e os meus pensamentos e os meus sonhos? Vamos supor que eu sonhei que matei você. Eu sou culpado? Onde vamos parar? Nós não estamos julgando aqui pensamentos e sonhos, mas sim palavras. Tudo o que ele disse foi queria que Ariel Sharon tivesse exterminado vocês. As palavras dele estão impulsionando Ariel Sharon para acabar com os palestinos? Sharon não precisa da permissão de Tony Hanna. As palavras do meu cliente foram faladas com raiva em meio a uma discussão. Elas são duras, sim, mas é só isso. Ele estava exercendo seu direito de liberdade de expressão. Senhor Yasser, alguém deve ter lhe falado para que, se as palavras o ofenderam, deixe um tribunal resolver. Quando os direitos são negados, as pessoas perdem a fé na justiça. Pelo que Tony Hanna é responsável? Vamos culpar apenas aqueles que são responsáveis. Quem é o agressor aqui? Você, Sr. Yasser. No momento em que pôs suas mãos em meu cliente, você cometeu um crime. Você foi longe demais. Os pontos da defesa desesperam os palestinos, como se fossem os únicos oprimidos do mundo. E os armênios, os curdos, os gays, os ciganos, artistas, vendedores ambulantes, quem não é privado dos seus direitos? E eles não batem uns nos outros. Senhor Yasser, só porque você é um refugiado, uma vítima, um sem-país, não lhe dá desculpa para ser violento, mesmo se você for a pessoa mais oprimida do mundo. E isso não vai fazer de você o porta-voz da moralidade e da justiça. Silêncio! Silêncio! E por que todo esse barulho? Porque os palestinos são exterminados? Porque o Sr. Tony disse essas palavras? Não. O motivo é Sharon. Se Tony Hanna tivesse dito, eu queria que os esquimós ou os Smurfs tivessem exterminado vocês, não estaríamos aqui debatendo. Esquimós e Smurfs não são o ponto. O conselheiro está nos desviando do assunto. Silêncio! Quando um judeu faz isso é um crime, mas quando um árabe mata um árabe, está tudo bem. Enquanto mantivermos isso em família, estará tudo bem, não é? Os judeus fizeram pior. Você que diz. Sua escória de direita, não fale sobre os palestinos. Você não passa de um traidor. Ah, mas é claro, somente os cristãos cometeram atrocidades. Vocês colaboraram com os judeus. Com o diabo também. Não me venha com desculpas, éramos a resistência. Não mencione a resistência, seu cachorro isso aí, sujo. Tem razão. Conselheiro, por favor. Pai, cuidado. Não é da sua conta, vá defendê-lo. A primeira resistência fomos nós, muito antes de você. Você é um idiota, seu cão Seu sionista. velho. Todos vocês já sabem o caminho. Este advogado é um sionista imundo. Seu cliente é um sionista. Esse idiota merece ser baleado. Eu quero que esses idiotas saibam que se por acaso eles vierem aqui, eles vão se arrepender. Entenderam? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Senhor, como deixaram vazar imagens de dentro do tribunal? Senhor, já sabem quem estava filmando por dentro do tribunal? Nós não sabemos como as câmeras entraram no tribunal, mas nós vamos apertar a segurança. Obrigado. E como pretendem descobrir? Senhor, Por que trazer os judeus para isso? Foram palavras dele e não minhas. Estou sendo chamado de simpatizante israelense. Foi você quem começou tudo isso. E você deveria me defender. E o que você esperava? Que fosse como um passeio no parque? Isso é uma guerra realizada em uma corte. Você disse que estava pronto para isso. Eu não queria que isso se tornasse algo político. Você veio até mim, não foi?
Quando perguntei o que você queria, você me falou: quero que ele diga que sou 100 vezes pior que Sharon. Agora, se você não pode lidar com isso, eu vou largar o caso. Tony! Filho da puta. Você tá bem? Tô, e você? Eu tô bem. Alô? Alô? Sabemos onde mora. Quem é? Alô? Quem tá falando? Alô? Você não me assusta. Não ligue mais aqui. Você me ouve? Seu idiota! Polícia, em que posso ajudar? Estou sendo ameaçado. Você pode rastrear esse número? Senhor, nós não podemos rastrear um número. Você é a polícia. Pode tentar o escritório do procurador-geral. Eles estão ameaçando minha família. Venha para a base e preencha um relatório. O que você tá fazendo? Nada. Tony! Apaga a luz. Apaga a luz e fique aqui. Não saia de jeito nenhum. Quem é? Chefe, sou eu, Eli. O que foi? Dá uma olhada na garagem. Ainda não temos ideia de quem fez isso. Acabou de acontecer, vimos 2 motos. Olha o que fizeram. Eu tenho certeza que eles estão procurando a gente. A polícia não se importa, mas é ele, senhor deputado. Senhor? Senhor? Ei, para aí! Parado! Parado! Vai, corre! Atrás dele! Vai! Corre! Parado aí, seu idiota! Corram! Vai! Corre! Senhor, poderia nos dar algumas informações? É breve, são algumas, por favor, só um segundo. Este pobre homem entrega pizza para alimentar sua família. Um certo advogado especializado pensa que alguém, só porque está montando um ciclomotor, é pró-palestino e por isso merece ser atropelado. Está acusando Tony Hanna de ser pró-Israel? Ele serve seus interesses. É a mesma coisa. Eu chamo qualquer um que apoia a causa palestina para ficar ao lado de Yasser Salafi. Me disseram que vocês são pessoas decentes, amam suas famílias, trabalham duro e eu também trabalho. Deputados briguentos, escassez de água, falta de energia, coleta de lixo, 2 milhões de refugiados, terroristas se infiltrando. Aonde vai parar esse país? Por isso eu pedi para vocês virem aqui para acabar com tudo isso. É por isso que estamos no tribunal, senhor presidente. E que tal se resolvêssemos isso fora do tribunal? Você sabe, advogados gostam de arrastar coisas para mostrar que eles têm egos enormes. Mas eles não ligam para vocês. Eles estão trabalhando duro. Mas não estão ajudando a se reconciliarem. Vocês devem deixar de lado suas diferenças pelo bem do seu país. Como, senhor presidente? Eles odeiam esse país.
Vivemos no mesmo país, Tony. Somos irmãos. Não, não somos de maneira nenhuma. Eu quero que vocês virem a página, aqui e agora. E todo mundo vai para casa feliz. Você pode pedir, mas não vamos fazer isso. Claro que vão. Não seria sincero, senhor. Entre sinceridade e estabilidade, eu escolheria a estabilidade, Tony. Eu poderia encerrar o julgamento quando quiser. Não pode fazer isso. Eu sou o presidente. Você é um funcionário do Estado, senhor. Nós pagamos impostos para você proteger nossos direitos. Até o direito de ir ao tribunal. O que ele está tentando te dizer... Eu não me importo. Eu fui ao chefe dele, à polícia, e então ao tribunal. Tudo o que eu queria era um pedido sincero de desculpas. Mas ninguém me ouviu. Eu sinto que você está tomando partido deles também. Por quê? Porque todos ficam do lado deles. Não estou tomando partido, Tony. Eles são melhores que nós, por acaso? Escuta, tudo o que eu quero é salvar a todos. Somos punidos e eles ficam impunes. Por quê? Eles são o povo escolhido de Deus? Querem começar uma guerra? Entre. Pode ligar. Bom, então agora vamos direto ao assunto. Tony Hanna disse: eu queria que Ariel Sharon tivesse terminado todos vocês. O que acha disso? Nós não somos o Terceiro Reich, dizendo aos nossos membros que eles podem ou não dizer. As palavras do Sr. Tony Hanna refletem a posição do seu partido, sim ou não? Nos estabelecemos com os palestinos. Mas olhe para esses tumultos. A guerra terminou em 1990. Mas na cabeça das pessoas ainda acontece. Mas por que isso? Nunca tivemos uma reconciliação nacional. E onde está essa reconciliação que não acontece? Como isso pode ocorrer quando os senhores da guerra e figuras religiosas ainda estão no poder, incluindo você? Eu ofereci um pedido de desculpas público por erros cometidos na guerra. Muitas pessoas ainda pensam que o seu partido foi o mais violento e cometeu mais abusos durante a guerra. Sr. Valide, quando você perde a guerra, você se torna o bode expiatório da história. Eu gostaria de dizer algo para Tony Hanna. Eu sei que você está assistindo nesse momento. Não pense que eu não entendo a sua dor. Eu sei bem o que aconteceu com você.
Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos nos lembrar dele. E então, a guerra acabou. Se Bashir Gemayel estivesse vivo, ele diria a mesma coisa. Que é hora de virar a página. Agora me diga, foi o seu partido que pediu para o Wajdi Webb defender Tony Hanna? Não. Mas ele te defendeu no passado, não? Mas isso não significa que ele trabalhe para nós. Tony Hanna está registrado em Beirute, distrito 135. Mas os registros mostram que ele nasceu no distrito 112. A mudança de registro foi em 76. Ele tinha 6 anos de idade. Local de nascimento, Damour. Por que ele não mencionou isso? Nós não perguntamos. Ou ele não queria. Tony Hanna não queria nos contar. Agora dê uma olhada nesses. Senhor Tony, você já pertenceu a uma milícia? Não. Alguma vez já usou uma arma ou até mesmo uma espingarda? Nunca tirei ninguém. Você já participou de algum comício político? Cada comício do líder do nosso partido. Você já lutou na guerra? Não. Eu queria, mas era muito novo. E se a guerra começasse? Estamos em guerra. Uma guerra real. Eu não sei, talvez. Tem alguma coisa contra os palestinos? Eu queria que Ariel Sharon tivesse exterminado vocês. Muito insultante. Amaldiçoa sua mãe, sua irmã, sua honra. Nosso vocabulário é rico em insultos. Por que escolher essas palavras? Estou impressionado. Você é realmente muito bom com palavras. Devia trabalhar comigo. Como a defesa disse, você foi longe demais. Desde o início, Tony Hanna sabia que Yasser Salami era palestino. Você sempre soube, não é? Sim. Como sabia que era palestino? Pelo sotaque. Seu sotaque. Qualquer pessoa em sã consciência não diria o que você disse para o seu adversário. E se ele te atacou, é porque única e exclusivamente... E agora, se me permite, eu vou citar a defesa. É porque suas palavras o colocaram em extrema angústia. Senhor Tony, de onde o senhor vem? Por favor, nos diga. De qual aldeia? Damour. Nasceu lá? Sim. E os seus pais? Também. E o que seu pai fazia? Ele plantava bananas. Damour é famosa por suas bananas, ainda é considerada a melhor. Como descreveria sua vida naquela época? Normal. Como disse? Normal. Normal, como em qualquer outra vila? Simples, calma, pacífica. Sim. A maioria da população é cristã? Correto. Quando foi a última vez que foi lá? Um tempo atrás. Quanto tempo? Um tempo atrás. 10, 20, 30 anos? Por aí. Damour está a apenas 20 minutos de carro daqui Pare a... de perguntar sobre isso. Eu não preciso ir. Não precisa. Você não quer ou não pode? Quantos anos você tem agora? Tenho 46. Bom, então em 76 você tinha 6 anos de idade. Sim. O senhor se lembra da noite de 21 de janeiro de 76? Senhor Tony. Podemos falar em particular, por favor? Não agora. Você não tem o direito Já disse, de... agora não.
Meritíssimo, eu tenho algumas filmagens que gostaria de mostrar se fosse possível. Que tipo de filmagens? Filmagens feitas em Damour entre 9 e 21 de janeiro de 76. E isso é irrelevante para esse julgamento? As reivindicações da defesa dizem que as palavras de Tony foram motivadas pelo ódio. O que eu quero provar aqui é que isso é verdade. O filme quer provocar emoções e isso é totalmente irrelevante. Você também já nos fez ouvir Bashir de Mael, que também provocou emoções. Poderia descrever as filmagens para nós agora? Para melhor entendimento, deve ser visto. Eles costumavam chamá-la de a Noiva do Mar. Era uma aldeia bonita. Praias intocadas, vastos campos de bananeiras, e a vida nesta aldeia era calma, simples e extremamente pacífica. Mas tudo isso mudou em 9 de janeiro de 1976. Caminhões carregados de soldados com lançadores de artilharia e foguetes chegou em Damour. Eram cerca de 4 a 5 mil combatentes. Rapazes da aldeia em várias milícias cristãs lutaram para proteger a cidade. E a maioria em Damour, cerca de 15 mil habitantes, se escondeu na aldeia de Saadiat. E o exército libanês só poderia enviar alguns helicópteros para evacuá-los. Famílias se separaram. Alguns ficaram em Saadiat e outros foram levados para o norte. Aqueles que não conseguiram alcançar Saadiat fugiram para o mar, ou pelos trilhos de trem. Quem não pôde escapar se escondeu em igrejas, como a igreja de Saint-Élie. Então milicianos cercaram a aldeia e fizeram o último ato. No dia 21 de janeiro, depois de 12 dias de luta, Damour caiu. Eles entraram na aldeia, prenderam muitos jovens, reuniu-os na praça da aldeia, os alinhou e os executou. Vasculharam as ruas e as casas. As primeiras vítimas eram da família de Sami Rezit. Todos foram mortos. As ordens não poupavam ninguém. Famílias inteiras foram mortas. Os Abu Meher, Met Matin, os Edi, os Abalas, a família Canaã, crianças, mães, pais e avós. Existem reivindicações conflitantes sobre quais milícias realizaram o massacre, mas o que é certo é que foi realizado pelo movimento da asa esquerda libanesa e facções palestinas, como o Sayokwa e o exército de Yarmouk. As imagens que vocês estão vendo são as únicas que existem. A maioria foi levada pelos milicianos como uma lembrança do seu heroísmo. Mais de 500 foram mortos, 22 mil refugiados. Aconteceu em apenas alguns dias, rapidamente. E depois, a estrada para Damour foi reaberta, como se um caminhão fosse virado ou um cachorro fosse atropelado. Sei o que estão pensando. O que acabamos de ver nos faz ficar acostumados a isso. Não nos afeta, mas diga isso para quem foi vítima ou suas famílias. Tony Hanna viveu a cerca de 500 metros da praça principal. George Hanna não teve muitas opções. Escondia-os na igreja ou então... Silêncio, silêncio!
Conselheiro, o que aconteceu? O que esperávamos. A filmagem o colocou em extrema angústia. Quantas costelas eu quebrei? 2? Eu te dei só um tapinha. Sabe qual é o seu problema? Você fala demais. Você deixou todos loucos. Colocou fogo em tudo. Porque você fala demais. Porque você não consegue manter a sua boca fechada. Pois é. O seu showzinho hoje lá no tribunal foi patético. O que você queria provar? Que você é a vítima? Ah, tá, entendi. Todo mundo sabe quem são os cristãos do Líbano. Você falou sobre defender seu país enquanto você vivia nas vilas, nas casas de praia. Foi um turista durante a guerra. Comprando em Paris, esquiando na Suíça, comendo sushi, falando francês. Metade das bombas que caíram sobre você não tinham detonadores. Vocês não sabem o que é sofrimento. Bando de bebês chorões. Eu sinto muito.
Pode começar. Há 40 anos atrás, um massacre ocorreu em Damur. Um massacre hediondo. Milhares de famílias tiveram que fugir. O Sr. Tony Hanna é um dos sobreviventes de sorte. O que aconteceu naquela época foi enterrado. E muitas pessoas ficaram impunes. Não há justiça sem fechamento. Não há nada. Nós podemos entender por que o Tony Hanna disse aquelas palavras para Yasser Salamé. Ele queria vingança. Para o Tony, o Yasser é culpado. Culpado por associação. Todos passamos por momentos difíceis. Deixamos nossas emoções tirar o nosso melhor. Como Tony Hanna e Yasser Salamé. Yasser Salamé também reagiu às palavras que visavam a sua identidade. A sua história. E a história de seu povo também. Quando se diz palavras como aquelas, é preciso esperar uma reação. É extremamente normal. É inevitável. É a natureza humana. Conselheiro Wajdi, sua vez. Houve um artigo esta manhã sobre um senador dos Estados Unidos que insultou uma aeromoça. Ela pede que ele desligue o celular e então ele a chama de cadela. A Casa Branca reagiu e, finalmente, o senador emitiu um pedido de desculpas público. Eu me pergunto se isso poderia acontecer neste país. Se é possível resolver uma disputa de maneira respeitosa e considerar desculpas. Não é sinal de fraqueza, mas um sinal de decência. Isso sim. Isso é tudo que Tony Hanna queria. Uma desculpa, clara e simples. A defesa mantém que as palavras de Tony Hanna alvejaram a identidade do Sr. Salam, sua história e também a história de seu povo. E então ele bateu nele. Se Yasser Salam é um refugiado, assim também é Tony Hanna. Um refugiado em seu próprio país, marcado pela tragédia e injustiça. E a diferença é que nós nunca mostramos a Tony e a muitos outros a compaixão que eles merecem. Pelo contrário, os silenciamos. Sabemos muito bem o que aconteceu com os palestinos. Falamos muito sobre sua causa. Não há mais espaço para qualquer outra pessoa. O que aconteceu em 76 em Damur, Jie, Sadyat e Nemi, não se fala mais sobre isso. Mas o que Tony Hanna disse a Yasser Salam é permitido. Mas é verdade que eles são produto de uma ferida antiga que nunca curou. E o que aconteceu neste tribunal é um começo. Considerar e aceitar um ao outro. Algo deve ser dito. Algo relevante, fundamental. Ninguém tem o monopólio do sofrimento. Ninguém. Todos os olhos estão no Tribunal de Apelações. O veredito é iminente. De norte a sul, o exército está em alerta máximo para qualquer possibilidade de resistência. O veredito no caso Hanna contra os Salamé resultou no... Um lembrete dos duros 2 meses que o país passou. Será que o veredito mudará a situação dos palestinos no Líbano para sempre? Poderá esse julgamento estabelecer um precedente examinando velhas feridas da guerra civil? Será que esse veredito vai dar mais faísca para os tumultos nas ruas? Este caso agora fecha depois de ter abalado profundamente o Líbano. Ele alimentou ondas de violência e trouxe de volta memórias da guerra civil. Juíza Colette Mansour presidindo. Todos de pé.
Autor e réu, por favor, de pé. Isto é como um estojo de corte e costura, mas na realidade não é. Este é um caso que envolve duas pessoas que afirmam ser a vítima. Palavras foram ditas e uma agressão foi cometida. Vocês acreditam que estão certos, mas qual de vocês tem culpa? Palavras superam a agressão física ou são igualmente incriminadoras? Uma agressão física é inaceitável. Você não pode tomar a lei em suas próprias mãos, exceto pelo perigo claro e iminente. Isso é autodefesa. Ao mesmo tempo, um insulto carrega o mesmo peso como a agressão física. Quando o insulto é humilhante e doloroso, em um ponto fomos tentados a encontrar um culpado. Mas eu acredito, conselheiro, conselheira e todos que estão aqui, que essa é uma decisão muito importante. E como o objetivo principal dessa corte é fazer a justiça, com base na evidência apresentada por ambos os advogados, nós tivemos que voltar a como tudo começou. Em virtude da maioria dos votos, 2 a favor e 1 contra, essa corte alega que Yasser Salame é inocente.